Irmãos, vamos continuar a exposição do texto que iniciamos pela manhã. Lembrando que estamos tratando do assunto sobre a eleição de presbíteros e diáconos, que ocorrerá em breve. E demos uma pausa aí, uma pausa no que estávamos expondo. Então vamos falar sobre esse assunto que é de crucial importância para a Igreja do Senhor. Falamos pela parte da manhã sobre a excelência do episcopado, e nosso objetivo aqui agora é falar sobre as características dos presbíteros, aquilo que é necessário, como Paulo coloca aqui, ser encontrado na vida e no caráter daqueles que almejam esse ofício. Vamos fazer a leitura do texto. Antes eu queria orar ao Senhor, pedindo que o Senhor nos conduza na compreensão aí do que estamos vendo. Vamos orar ao Senhor. Pai bondoso, Deus de amor e graça, nós pedimos a Ti, Pai, que mais esse momento em que a Tua Igreja se reúne, que o Senhor seja gracioso para conosco, nos dando a instrução devida, nos dando o entendimento da Tua Palavra. Pedimos a Ti, ó Pai, que Teu Espírito nos conduza para a Tua glória, na compreensão, no entendimento, na aplicação, Deus, das verdades eternas que o Senhor nos deu através da Sua Palavra. Que o nosso coração seja instruído, que a Tua Igreja, Pai, cresça nesse conhecimento, e crescendo nesse conhecimento, Pai, possa olhar para tudo que estamos falando, Deus, e aplicar dentro do propósito que estamos tratando, na eleição de homens que irão ocupar esse cargo de liderança. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor continue, ó Pai, dando a essa igreja, ao Teu povo, homens fiéis, pastores e homens que governam a Tua igreja de forma íntegra para a Tua glória. Fica conosco. Assim oramos em nome de Cristo Jesus. Vamos fazer a leitura no versículo 1 em diante, mas nós vamos agora, visto que já expomos o versículo 1, vamos nos deter hoje só no versículo 2. Tá? Então vamos fazer a leitura completa dessa sessão, verso 1 ao 7, mas vamos falar no verso 2. Diz assim o texto: Fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém acordado, inimigo de contendas, não avarento, que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Seguindo aí, então, essa sequência de ensino do apóstolo Paulo aqui sobre esse ofício, sobre como Timóteo deveria, então, proceder nessa questão. É interessante o que William Hendricks, comentando esse texto, ele observa, né, uma questão de estrutura na nossa compreensão do texto. Ele faz uma observação bem útil para essa compreensão, mostrando que o candidato ao episcopado ele deve desfrutar do testemunho favorável de dois grupos, a saber, os de dentro, ou seja, os membros da igreja, e os de fora, né? Os que não são da igreja, falando da realidade geral.
E aí nós podemos visualizar que os diversos aspectos que pertencem à primeira classificação, que diz respeito aos de dentro, ou seja, da igreja, se dividem em 2 grupos de 7 cada um. O primeiro grupo está, então, aí no verso 2, e o segundo no verso 3, que nós vamos tratar na sequência. E aí a primeira qualificação que temos aqui é colocada como uma espécie de cabeçalho ou título para todos os pontos de ambos os grupos que nós vamos observar aqui, né, dessa classificação que nós vimos, e o Hendricks visualiza aqui, né, didaticamente, para a gente compreender essa relação. E aí, a primeira qualificação que temos aqui é colocada como uma espécie de cabeçalho, como nós falamos, né? E é dito, é necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível. A primeira coisa que fica evidente aqui na fala de Paulo a Tito é que Paulo não estava dando um conselho a Tito com relação a isso. Ele não estava fazendo uma recomendação ou falando de algo que fosse opcional ou facultativo nessa questão que diz respeito ao governo da igreja, o homem qualificado para estar na condução do povo de Deus nesse sentido. Né? Mas ele está dizendo que o caminho para o episcopado necessariamente precisa passar pelo caráter irrepreensível. Primeiramente, então, tratando essa questão para os de dentro, depois para os de fora. Então, é dentro desse aspecto que nós vamos desenvolver isso. Então, esse é o primeiro ponto aqui. Vermos essa realidade de que Paulo aqui ele não está dando um mero conselho. Vê se isso aí, se isso for possível. Se isso não for possível, pega qualquer um e bota lá que vai dar tudo certo. Né? Ele trata de algo que é indispensável, é necessário. E não somente isso, Paulo não está meramente influenciando, e é bom que vejamos isso, a Timóteo sobre o tipo de homens, que tipo de homens ele deve escolher, mas lembra também a todos, isso individualmente, a todos os que aspiram a esse ofício, que examinem atentamente a sua própria vida, as suas motivações, aquilo que está de fato movendo o seu coração a desejar, a almejar isso. Né? E aí é interessante olharmos para a gramática, para aquilo que está diante de nós aqui, né? Gramaticalmente falando, a morfologia aqui, que é colocada, é um verbo presente ativo indicativo. Talvez a gente se assuste com isso, mas é interessante percebermos isso, porque o tempo presente, ele denota uma ação contínua, ou seja, que deve sempre ser encontrada em execução na coisa ou no indivíduo indicado. E quando isso é ligado ao modo verbal indicativo, se refere a um significado de afirmação, ou seja, afirmativo, que expressa ou que expressam eventos ou ações que realmente devem invariavelmente ocorrer, ou seja, algo indispensável dentro das qualificações daqueles que almejam tal função. Paulo está afirmando exatamente isso, que o presbítero deve ser necessariamente um homem livre de qualquer infâmia que o caracterize por ela, que faça com que as pessoas olhem numa referenciação ou em qualquer circunstância, olhe para aquela pessoa e atribua a ela uma característica infame, desonrosa, que esteja aquém do padrão do Evangelho e do padrão pelo qual Cristo se entregou por nós.
Então ele diz exatamente isso. É necessário, portanto, ligando aquilo que ele disse anteriormente, que o bispo seja irrepreensível. Irrepreensível. Calvino, comentando isso, ele diz algo importante. Ele vai dizer que o significado de ambos os termos, necessário e irrepreensível, consiste em que todo bispo ou presbítero, não deve ser estigmatizado, ou seja, marcado por um sinal imoral. Esse é o ponto aí, né? Por nenhuma infâmia que leve a sua autoridade ao descrédito. O caso de uma fala que não condiz, ou uma espécie de ensino que não condiz com o padrão de vida que se segue. Então, é exatamente esse o ponto aí. E aí, é importante afirmar ou esclarecer aqui o que Paulo não está dizendo. A gente olha para essa realidade, mas também é importante que vejamos isso. O que Paulo não está dizendo. Ele não está falando aqui de alguém de natureza imaculada ou sem pecado. Ok? Não está apontando dentro dessa realidade. E quanto a isso, também João Calvino, comentando esse texto, ele diz, certamente que não se encontrará um homem que seja eximido de toda e qualquer mancha, mas uma coisa é ser culpado de faltas comuns que não ferem a reputação de um homem, visto que os homens mais excelentes participam delas, e outra, completamente distinta, é ter o nome carregado de infâmia e manchado por alguma nódoa escandalosa, ou seja, é aquela pessoa que recorrentemente está envolvida em alguma coisa. É aquele tipo de pessoa que normalmente está associado, né? Quando você fala o nome dela, fala, né? As caretas surgem. Fulano, sei não, hein? E né, o que ele está dizendo aqui, de forma bem clara, é que o presbítero, o bispo, né, usando o termo, né, o presbítero não pode ser aquela pessoa conhecida por seus pecados. Né, tem os seus pecados como uma referência. Quando você fala fulano, aquele cara é mentiroso. Beltrano, esse cara aí, ele é avarento. Ele é mulherengo, ele é fofoqueiro. O caráter desse homem deve ser um caráter que esteja livre dessas manchas ou dessa escandalosa infâmia, de ser associado a uma coisa que mancha ou traz o descrédito ao Evangelho, consequentemente, a sua própria reputação, a sua vida. É por isso que Paulo ele estabelece o padrão do homem que deve ocupar esse ofício. Exatamente por isso, para que em sua vida irrepreensível ele se torne padrão dos fiéis. Padrão dos fiéis. Que, quando a gente olha para uma realidade, ou para grande parte, né, digamos assim, da realidade da igreja hoje, você vê, parece que uma coisa indo de ladeira abaixo. Né? Porque não se observam essas características, esses requerimentos, ou tentam atenuar isso, né, por motivos que eu não sei bem quais seriam, políticos, financeiros, né, não sei, qualquer questão, e tentam encaixar, né, fazendo vista grossa ou qualquer outra coisa. O padrão cai. A noiva de Cristo, a igreja de Cristo sofre. Né? O evangelho é manchado e jogado na lama por causa disso. Porque se colocam homens que não são homens, como Paulo está falando, irrepreensíveis, que têm o seu caráter a semelhança do caráter de Cristo. São homens desleais, pessoas gananciosas, mentirosas, fraudulentas e tudo mais.
E a gente vê esse padrão indo, e com isso o nome do Senhor, do seu santo evangelho, trazendo esse descrédito à igreja. Isso é muito ruim, isso é muito triste. Em grande parte desse problema se dá justamente por pecar aqui, por faltar aqui. Né? E aí a gente vê, né, a igreja indo dentro de uma condução, porque o exemplo que se tem não é um exemplo irrepreensível, não é um padrão a ser seguido. Então, o objetivo é esse, que ele se torne o padrão dos fiéis. Ou seja, Paulo requer dos oficiais um modelo de vida que deve ser encontrado em cada crente verdadeiro. E isso parte daqui. E ele coloca esse modelo para que toda a igreja a qual essa carta seria lida observasse. Como eu falei pela manhã, às vezes um erro comum é ler isso aqui, que a gente está expondo aqui, e a gente está falando com os presbíteros. Não é para mim. Isso aí, eu não tenho nada a ver com isso. Tem sim. Tem sim. E esse aí é ponto que a gente deve observar. Até porque esse processo passa pela igreja. Né? Esse processo de eleição passa pela igreja. Então, é importante que tenhamos olhos atentos aos requerimentos que são colocados aqui. Né? Olhos bem atentos e sóbrios quanto a esse padrão, para que isso não caia no descrédito nosso. E é isso que vemos mais adiante também, no capítulo 4 de Timóteo, da carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, de 11 a 14. Abra sua Bíblia. Capítulo 4 de Timóteo, verso 11 a 14. Ordena e ensina estas coisas, ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, aplique-te à leitura, à exposição, ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia com a imposição das mãos do presbitério. Então, esse é o ponto que deve estar fixado nos nossos olhos, esse padrão dos fiéis é o que se requer daqueles que almejam ou aspiram ao episcopado. Então, avançando aí, posto o padrão, o modelo que se requer dos presbíteros, da liderança da igreja, a partir do caráter irrepreensível, Paulo segue agora na descrição ou no desenvolvimento do cabeçalho que nós falamos anteriormente, ou do título, que anteriormente ele traçou sobre o homem irrepreensível, dizendo que esse homem irrepreensível deve ser esposo de uma só mulher. O Ian Hendricks, comentando isso, ele diz algo interessante, né? Ele diz: sobre o tópico irrepreensível, encontramos primeiro um grupo de 4 requisitos que se relacionam com a atitude do homem para com a moral cristã em geral. E, em primeiro lugar, Paulo diz que ele deve ser conjugalmente fiel. Conjugalmente fiel. E aqui, irmãos, nós temos um ponto que às vezes é alvo de muitas discussões aí, né? E é um ponto interessante que cabe pontuarmos aqui de forma bem cuidadosa, que é o cuidado de afirmarmos aqui apenas o que o texto diz, né? E não irmos além, tá? Do propósito original que o autor tensionou e que, consequentemente, se aplica a nós hoje. O grande perigo que normalmente ronda aqui
né, como qualquer em outro lugar, é colocarmos sobre o texto, palavras e formas interpretativas para que a nossa opinião ou nossa perspectiva possa parecer ainda mais piedosa ou honrosa do que o texto sugere. A gente tem falado sobre isso, né, na exposição de Mateus. Quem normalmente fazia isso, né, e de forma maestral, é nos fariseus, né, e nos escribas. Né, é tentar pegar o texto e colocar suas interpretações para que, então, eles possam ser aqueles que interpretam de forma mais piedosa, mais honrosa, e são vistos como homens mais puros ou melhores do que os outros. E o ponto aqui, irmãos, é afirmarmos que marido de uma só mulher, e o ponto aqui é afirmarmos que marido de uma só mulher não significa, como algumas linhas interpretativas colocam, que ele não possa ser solteiro ou viúvo. Mas a linguagem bíblica aqui é que o bispo, assim como qualquer crente verdadeiro, só pode ter uma esposa, devendo a ela a honra e a fidelidade. Trazendo para uma lógica harmônica das Escrituras, é o homem que não vive na prática do adultério, né? É o homem que foge da pornografia e de todas as formas de aparência do mal que possa macular o seu matrimônio, trazer a desonra aos laços matrimoniais ao qual ele se encontra. E Calvino, ele vai pontuar que o marido de uma só mulher, no contexto em que Paulo fala essas palavras a Timóteo, está intimamente ligado e associado à prática da poligamia, que era algo comum entre os judeus, né, por incrível que pareça, entre os judeus, mais do que entre os outros povos ali. E aí, Calvino, comentando isso, ele diz: a única exegese correta, a forma como ele coloca é bem interessante, né? A única exegese correta é a de que considera como uma expressa proibição de poligamia na vida de um bispo, numa época em que ela era quase legal entre os judeus. E ele lembra de que a poligamia certamente era muito prevalecente ali entre os judeus, vindo de uma distorção ou de uma falta de compreensão daquilo que aconteceu anteriormente aos pais. Né? E era oportuno, então, que Paulo insistisse, por mais que fosse óbvio, como às vezes é óbvio para nós olharmos e lermos tal coisa hoje, por mais que fosse óbvio, era oportuno que Paulo insistisse em que um bispo deveria ser uma pessoa isenta de tal nódoa, de tal mancha na sua vida. Mas aí também, e nós precisamos dizer isso, né, que talvez é um pouco de mais polêmica, marido de uma só mulher não significa que alguém que tenha passado pelo divórcio de acordo com o padrão bíblico, esteja impedido de ser ou de serem presbíteros na igreja. E aí tem um ponto, né? Tem um ponto gigante aqui que precisa ser bem compreendido, tá? A pessoa está lá no ministério, está exercendo o ministério, ou está aspirando ao ministério, está ali. A pessoa é casada, ali, e eu não sei o que justificaria, não sei, tá? Não sei se tem razões ou justificações, eu creio que não. Ela se enamora por alguém, abandona, dissolve o casamento, tá? Dissolve o casamento, sem a outra parte, sem nada, sem nenhum motivo, sem razão alguma, vai embora, né? Dissolve o casamento sendo ela, né? Se no caso sendo ele, né? O culpado dessa dissolução, né? Então, o ponto aí é exatamente esse. Só se uma pessoa, se isso, no caso, se o divórcio tiver acontecido de forma não bíblica, ou seja, sem ter sido em caso de adultério ou abandono obstinado. Porque aí, nesse caso, irmãos, nós estaríamos falando de uma pessoa desleal mesmo. Né? Alguém que abandona a família, abandona a esposa,
vira as costas e vai embora. Estaremos falando de uma pessoa desleal, alguém que rompe o matrimônio por qualquer questão que não aquelas legitimamente apontadas pelas Escrituras. Essa pessoa está abrindo mão da honra do matrimônio, que segundo as Escrituras deve ser indissolúvel, desertando da fidelidade, da lealdade e do suporte que prometeu dar até que a morte os separe. Como então, essa é a pergunta, como então tal pessoa honraria o sagrado ministério, os votos que fará? O ponto aqui é exatamente esse. Por outro lado, a Escritura não põe esse fardo sobre os homens, no caso, sobre homem algum, caso a parte infiel resolva dissolver o matrimônio. Isso parte de um coração rebelde, um coração contrário à vontade de Deus, um coração adúltero, né? Dissolver o matrimônio de forma irreconciliável, então tendo em sua conta a culpa do adultério. E aí a parte inocente está livre, como se a outra estivesse morta. Então, o texto bíblico aqui não está dizendo isso, e é interessante porque nossa confissão de fé de Westminster, ela olha por esse aspecto. E esse aspecto não é tirado da cabeça de homens, como nós falamos anteriormente. Ele é tirado, extraído exatamente da interpretação do Senhor Jesus. Nós vamos passar por isso lá em Mateus, né? Mateus capítulo 5, verso 31. Aqueles homens que olhavam para essa realidade, o Senhor Jesus vai colocar: ouviste que foi dito, não adulterarás. Ele vem trazendo a perfeita interpretação. Os homens usavam isso de forma distorcida, por qualquer motivo. Não é? Por qualquer motivo. Eles ou acusavam a esposa de adultério, lavrava a carta de divórcio e mandava embora. Né? Então o Senhor ali ele vem trazendo nitidamente. Abra Mateus capítulo 5. A gente vai expor, né? A gente vai tratar isso de forma mais detida e detalhada. Mateus capítulo 5, verso 27. Vai trazendo pelo aspecto, né? Jesus vai interpretando, como nós já falamos, pelo aspecto daquela motivação do coração, coisa que os fariseus e escribas não tinham, esse entendimento, apenas do exterior, do estereótipo da coisa. Ele vai dizer no capítulo 5, verso 27, ouviste que foi dito, não adulterarás, eu porém vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração, já adulterou com ela. E aí ele segue, expondo aí, veja no versículo 31 do mesmo capítulo, também foi dito, aquele que repudiar a sua mulher, dar-se-á carta de divórcio, ou seja, a compreensão do que era comumente dito. Aquele que repudiar, dá. Então, a regra era essa, dá uma carta, tudo certo. Né? Dá uma carta, tudo certo, não importa. Né? O Senhor Jesus vem trazendo isso para dentro de um padrão, né? Interpretando isso da forma correta, falando, olha, eu porém vos digo, qualquer que repudiar a sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera. E aquele que se casar com ela, ou com a repudiada, comete adultério. Se a gente for olhar para o texto de Mateus 19, aqueles homens chegando diante de Jesus, tentando testar ele a respeito desse assunto, ele vai trazer exatamente essa mesma interpretação. Então, olhando dessa perspectiva, o ponto da nossa confissão de fé, ele olha justamente por esse aspecto. Ele vai dizer assim, confissão de fé, capítulo 24, seção 5, no caso aqui, 5. O adultério ou fornicação cometido depois do contrato, sendo descoberto antes do casamento, dá à parte inocente justo motivo de dissolver o contrato. Aí veja adiante, vai dizer, no caso do adultério depois do casamento, a parte inocente é lícito propor divórcio e depois de obter o divórcio, casar com outrem, como se a parte infiel estivesse morta. Então, algumas pessoas olham para esse texto aqui que nós estamos tratando
de Timóteo, 1 Timóteo 3, capítulo 5, e vão colocar palavras que o texto não põe, que não está no propósito, no escopo daquilo, porque se estivesse, estaria contradizendo a própria Escritura, no sentido que ela aplica a essa realidade. Então não tem como colocar Paulo contra Jesus, Paulo contra a lei, né? Paulo contra Paulo, em muitos momentos, né? Então não tem como caminharmos por essa interpretação. Tá? E aí é interessante o comentário de William Hendricks sobre isso, né? Sobre as muitas tentativas de articulação sobre esse texto, mostrando que em muitos casos, a fim de uma boa visão piedosa, se imprime um sentido ao texto que não faz jus ao que o autor sagrado tenciona dizer, colocando sobre os membros ou sobre os ombros dos homens fardos pesados que, na verdade, eles não precisam carregar como os fariseus faziam. E aí o William Hendricks ele vai dizer exatamente isso. É bem interessante o que ele diz. Ele diz assim, é possível entender como homens que rejeitam ou abafam a infalibilidade da Escritura, os quais, consequentemente, já não se sentem mais obrigados a aceitar as indubitavelmente verdadeiras palavras de Paulo a Timóteo, podem também dar um passo à frente, supondo que as pastorais refletem condições que prevaleciam depois da morte ou da partida de Paulo deste mundo, num tempo quando muitos começaram a exaltar o celibato e o estado de virgindade acima do matrimônio, introduzir no texto suas construções particulares da forma dessas cartas, de modo que pensem do autor das pastorais como um homem que considerava o matrimônio e um segundo casamento dentro dos padrões bíblicos, né? Seguindo essa ordem que nós falamos, como pecaminoso ou algo do gênero. Não é possível justificar uma tentativa de fazer o texto dizer o que realmente não diz no original. O original simplesmente se restringe a dizer: ele deve ser o esposo de uma só esposa. Pode-se fazer qualquer articulação aqui, pode fazer qualquer malabarismo. O texto só diz isso. Esposo de uma só esposa. Esposo de uma só esposa. E isso, como nós já falamos, significa, acima de tudo, esse padrão representativo como Cristo e a sua igreja. Isso significa lealdade de uma vida, amor, entrega e toda fidelidade, que é o que o marido, ao unir-se em matrimônio, precisa entregar diariamente a sua esposa, dando a sua vida por ela, e não a abandonando. Esse é o ponto. Esposo de uma só mulher. E é claro que não está excluso aqui o que Calvino coloca, né, inicialmente, falando da poligamia. Claro que não está excluso. É claro, uma mulher, se tem algumas interpretações de gente grande, tá, que vai falar, a pessoa ficou viúva, não pode mais, está eliminado do oficial. Então Paulo vai falar exatamente isso. Uma vida de lealdade, uma vida de retidão e entrega à sua esposa. É isso que o texto diz, e não além disso. E aí Paulo continua ainda no verso 2, irrepreensível no seu, depois de mostrar essa realidade irrepreensível no seu casamento, e agora irrepreensível no seu caráter. Veja a sequência aí. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. A primeira característica aí dessa lista que segue agora é temperança. Temperança. E parece que o termo aqui para a temperança, ele aponta
para uma ideia de um modo de vida equilibrado. A intenção aqui estrutural do que nós temos aponta para esse modo de vida equilibrado. Ou seja, uma pessoa que não é guiada por impulsos, por emoções carnais. Uma pessoa desequilibrada, que age de forma afoita, de forma afobada. Uma pessoa que não reflete sobre seus atos, sobre as consequências das suas palavras. Uma pessoa que age, irrefletidamente. Então, a direção aqui e o sentido de temperante ele aponta para isso. Irmãos, como isso pode ser terrível para a igreja? Como isso pode ser catastrófico, eu diria isso, para a vida da igreja? Alguém que viva por emoções, conduzido pelo afã do seu coração, que age, fala irrefletidamente, um presbítero, um pastor que cuida do rebanho do Senhor, desprovido de tal virtude, é algo terrível. É algo terrível e catastrófico. Aquilo que se deve esperar de um supervisor, como o termo inicialmente foi visto, um supervisor de almas, é que ele seja alguém sóbrio, alguém equilibrado, uma pessoa moderada na forma como administra a sua própria vida, suas próprias emoções, seus sentimentos, para que seja alguém digno de ser ouvido entre aqueles que precisam ser disciplinados. Quanto àqueles que estão em um modo de vida intemperante, porque nós vamos lidar com isso, pecados no meio do povo de Deus. Você imagina uma pessoa que, uma liderança, um supervisor, um bispo, um presbítero, destituído dessa virtude, cuidando de alguém. Que tem dificuldade nessa área, uma pessoa intemperante. Ela vai falar alguma coisa e sai dali, dá uns tapas. Pega lá, segura, pastor, tá lá dentro. Quebrando tudo. Desequilibrada, que fala, que fere, que magoa as pessoas. E às vezes com o discurso de que eu falo na cara. Eu não guardo para depois, o meu gene é forte. Temperante. É uma pessoa moderada, sóbria. Isso precisa ser encontrado. Da mesma forma, os outros dois, eles são colocados aqui como uma espécie de sinônimos. Tá? Muito do que é encontrado, praticamente tudo do que é encontrado em temperante, é encontrado no termo que é usado aí para sóbrio e modesto. Eles estão relacionados com a palavra temperante. O homem sóbrio, como Paulo coloca aí, ele é bem disciplinado. Ele sabe como medir corretamente suas propriedades. Ele é uma pessoa séria sobre as coisas espirituais. Isso não significa que ele é frio ou sem graça em relação à sua vida comum, mas que ele vê o mundo através dos olhos de Deus. É uma pessoa que tem em sua mente essas realidades, as realidades que o mundo está perdido, desobedientes a Deus e indo ao inferno, deixando pouco espaço para a frivolidade em sua vida e em seu ministério. O significado e o sentido aqui é esse, de um homem sóbrio. Ele tem o senso da realidade que o cerca, ele tem o senso do seu coração pecaminoso, ele tem o senso de com quem ele está lidando. E é uma pessoa que não desperdiça o seu tempo
os seus recursos, a sua vida com frivolidades, com aquelas coisas que não pode trazer bons frutos ou benefícios para o rebanho, para ele, para a sua família, para a sua casa. E aí, né, não sei se vocês estão percebendo, é aí que o parafuso é mais apertado, né? Nesses que são vocacionados e chamados. Então, tem um tempo, não estou falando que é pecado, né? Que é proibido o presbítero, né, botar um short, ir para a rua, ir para a praia, né? Ter um momento de lazer, né? E aí a gente apertando mais, né, a coisa. Mas é alguém que é moderado nesse sentido, quando a necessidade vem, quando o dever, o chamado a determinadas questões vem, ele está ali, ele está presente, ele abre mão, ele se dispõe, né, ele está sempre ativo nessa vida. Esse homem tem uma mente firme e segura, todavia sem ostentação. Moderado representa tudo isso que é unido a alguém que é temperante, ou que tem essa virtude de temperança. Embora firme e segura, a sua mente, o seu coração, não é uma pessoa que ostente, não chama atenção para ele mesmo. Não é aquela pessoa que onde quer que esteja, onde está, ele quer ser o centro das atenções. Eu sei mais, eu falo melhor, eu ganho mais, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Meu carro é o melhor, Não. Está ligado aí a esse pacote, né? Esse conjunto. Temperante, sóbrio, modesto. É a pessoa que tem essas qualidades oriundas aí, então, dessa união com Cristo e dessas virtudes que vêm de Cristo. E aí, em seguida, nós temos o termo que é empregado aí, né, para hospitaleiro, e aí caminhando para o fim. Hospitaleiro, literalmente aí no grego, na língua grega, significa amigos de estrangeiros, tá? Ou amigos de estranhos. Pode soar estranho isso, mas literalmente traduzido significa isso, amigos de estrangeiros. E parece que o sentido aqui é bem óbvio, né? Parece que ele hospitaleiro é bem óbvio, como alguém dentro dessa característica que a gente está falando, a pessoa que vai supervisionar, cuidar de almas, ensinar, admoestar, aconselhar, estar envolvido com pessoas, com vidas. Como alguém vai pastorear o rebanho de Deus, cuidar, receber e visitar as pessoas, não sendo hospitaleiro. Soa muito contraditório. Sendo, irmãos, que o convívio da igreja sempre tem gente nova chegando, aquelas pessoas mais antigas, sempre também dentro desse convívio. Então, como que isso seria possível? O ponto aqui é que o presbítero não pode ser aquela pessoa que não gosta de gente. A ideia aí do termo aponta para isso. MacArthur, comentando esse texto, ele vai dizer algo interessante. Ele diz: a porta do lar cristão, assim como o coração da família cristã, deveria ser aberto a todos os que vivem ou a todos os que vêm em necessidade. Isso é especialmente verdadeiro para os superintendentes, o presbítero. Os anciãos não são elevados a um lugar onde eles são inacessíveis. A ideia ali do hospitaleiro aponta para isso, de alguém que agora eu não... O irmão está precisando de necessidade, não tem nada a ver com isso, deixa ele resolver, né? Devem estar disponíveis. A vida de um pastor e casa são para ser abertos para que o seu verdadeiro caráter seja manifesto para todos os que vêm ali, amigo ou estranho, esse convívio. E aí eu ponto, e por fim, ainda no verso 2,
Paulo diz que o presbítero tem de ser apto para ensinar. Apto para ensinar. É interessante o que fica explícito, ou que está implícito aqui, né, nessa característica de apto para ensinar. Ser apto para ensinar pressupõe alguém que é preparado, alguém que é instruído na palavra de Deus. E esse é um dos motivos pelos quais, essa é uma das características da natureza do presbítero. Lembra que eu falei na primeiro versículo dessa ideia que vem desde o Antigo Testamento, dos presbíteros, os anciãos, pressupõe exatamente isso. Alguém que não pode ser neófito, novo na fé, recém-convertido, mas alguém que é instruído na palavra de Deus. Alguém que é maduro, que tem conhecimento suficiente para si e para transmitir, para ensinar e firmar os crentes, aquelas almas tenras que estão chegando à fé, ou aquelas que estão amadurecendo junto com ele, ter o que ensinar. Por isso nós nunca podemos esmorecer nesse papel, nesse dever, nesse exercício de ir às Escrituras, estudar as Escrituras, extrair das Escrituras o conhecimento de Deus. Você não pode conceber, não é concebível um presbítero, um ministro que não goste de estudar, que não goste de ler, que não goste de bons livros, que não goste de boas ferramentas, que o ajude a entender, a interpretar e ter conteúdo para passar e ensinar o povo de Deus. Isso é inadmissível. E a triste realidade é que a gente conhece casos de pessoas que chegaram lá, né, e não tenho mais paciência para estudo, sabe? O que pressupõe apto para ensinar é exatamente alguém que é instruído, que é preparado. Irmãos, a nossa cabeça a nossa mente, nossa capacidade de armazenar as coisas. O pecado nos afetou de tal forma que às vezes a gente lê algo pela manhã, a gente estuda com afinco, a gente olha, relê, se tira os bolsos daqui. A gente vai lembrar por alto alguma coisa. Mas a íntegra, a ordem, se a gente não estiver ativamente no exercício do conhecimento, de conhecer para ensinar, para ter o que ensinar, isso fica terrível. E a coisa vai mais, né? A coisa vai mais além, pode ser mais terrível ainda. Você imagina alguém chegar a uma liderança da igreja, um presbítero, um pastor, enfim, a gente já tratou esses termos, né? São termos intercambiáveis. A fim de pedir conselho, instrução sobre determinado caso, o irmão vira e fala, cara, não sei não. O que isso aqui, o que eu faço com essa realidade na minha vida? Não sei não. Que o Espírito te conceda luz na mente, pode ir, está dispensado. Você já pensou? Que catástrofe. Para que serve esse indivíduo na vida da igreja? Cara, isso é muito interessante, porque isso tem desdobramentos. Eu me lembro, vai trazendo aqui, eu me lembro de uma situação em que alguém me procurou, pedindo conselho para serem aconselhados sobre um possível casamento que eles queriam fazer, não é? Só que a gente conhecia, né? Eu conhecia mais ou menos ali a situação, e o cara era alguém que largou a mulher, abandonou a mulher com o filho, foi embora, né? Abandonou a casa e começou a se relacionar, foi morar junto com essa menina, e eles acharam na cabeça deles que se eles se unissem em casamento, eles legalizariam a situação deles, eles estariam bem, né? O homem, no caso, essa pessoa, no caso, que estaria tranquila, que estaria bem, não estaria mais em pecado, né, de fornicação,
e que o adultério que ele cometeu, né, abandonando a mulher, o pecado que ele cometeu, estaria sendo aplacado num novo casamento. Né? E aí imagina alguém despreparado, uma pessoa aconselhando, não, poxa, eu faço esse casamento, eu vou unir você, acabar com esse problema. Não. Eu lembro a minha resposta para esse casal. Né? Eu lembro a minha resposta. Eu falei, olha, você está proibido de casar com ela. E se você entrar nessa, você estará em adultério. A Bíblia não autoriza esse casamento. E nenhum homem pode fazer com a bênção de Deus. Porque você está em adultério, você abandonou a sua casa, você abandonou a sua esposa. Você não pode fazer isso. Então, eu olhei para ela e falei, olha, você está entrando numa fria. Está entrando numa furada. Pode parecer bonito para vocês, mas não é legítimo diante das Escrituras. Vocês não podem ir adiante com isso. Não sei qual foi, né, hoje como estão. Eu sei que um tempo depois eles se separaram. Não sei se foi devido a essa conversa, não sei se algum desentendimento, não sei o que houve. Ou seja, o presbítero é aquele guardião da verdade. É o guardião da verdade de Deus, aquele que conhece os desígnios de Deus, ou está sempre em busca, na luta, com toda a diligência para cuidar com o melhor que pode e que tem à sua disposição do rebanho do Senhor para livrá-los das astutas ciladas do diabo, para cuidar. E aí eu volto àquela cena de um homem colocado sobre um lugar alto, olhando para as ovelhas pastando. Ele precisa ser esse homem vigilante, apto para ensinar, apto para ir corrigir, disciplinar. É por isso que o homem chamado a esse ministério precisa ser irrepreensível. Porque a autoridade do seu ensino será endossado pelo seu padrão de vida reta, o padrão de vida que ele vive. E esse deve ser a preocupação nossa como igreja ao eleger homens para cuidar das nossas almas, cuidar do coração da igreja. E a preocupação de quem almeja e de quem anseia por isso deve ser exatamente essa. Eu estou dentro desses critérios. Eu cumpro esses requisitos. Esse é o ponto. Eu quero concluir aqui dizendo que como é precioso o que Paulo diz à igreja aqui no tocante à sua liderança. E como seremos abençoados em observar cada ponto desse que vimos aqui no momento de eleger um presbítero, seja docente ou regente. Nós vamos falar mais adiante dos diáconos, de eleger o oficialato da igreja que irão trabalhar, que irão cooperar juntamente ou conjuntamente com o trabalho dos presbíteros da igreja. Porque seremos alvos do seu bom ou mau pastoreio. Então, como isso aqui é importante para a nossa vida, essa compreensão. E eu queria concluir dizendo que esse que nós vimos aqui, esse é o padrão que Deus estabeleceu para a sua igreja, ser conduzida no mundo, ser guiada nesse mundo, uma liderança sadia, uma liderança fiel e zelosa pelo rebanho. Essa liderança deve cumprir esses requisitos. E todos aqueles que aspiram a ocupar esse ofício, que de fato meditem nessas qualificações e que sonde o seu coração, sinceramente, diante de Deus, se elas realmente estão presentes em sua vida,
e que então se disponham com plena convicção de que Deus o quer no ministério. E isso já serve para aqueles que almejam o diaconato, que é o que nós vamos ver mais adiante. E talvez alguém que inspire o episcopado ou o oficialato da igreja possa olhar, né, dentro do que nós acabamos de falar, olhar para esse padrão elevado e temer ocupá-lo por causa de muitas razões. E eu queria dizer a você, né, diante de tudo que vimos aqui, que esse é o caminho mesmo. Que o seu coração tenha temor, que o seu coração tenha esse senso de que é algo elevadíssimo que estamos tratando. Esse é o caminho, mas o temor aqui deve ser pela dignidade da obra que almejamos ante a natureza nossa, a nossa natureza caída. Esse é um temor legítimo. Esse é um temor legítimo que deve ocupar o coração de quem almeja o oficialato da igreja. E essa é uma realidade que deve estar clara para nós. Aqui, né, concluindo aí, aqui o texto que nós estamos vendo, ele não pede perfeição, porque a gente sabe que nesse processo de santificação, ele não é perfeito enquanto aqui e agora, mas nós estamos nesse processo. Então, aqui o texto não pede essa perfeição final, mas maturidade, porque espera-se que o bispo seja essa pessoa que esteja crescendo nessas coisas, crescendo em santificação, crescendo em mortificação do pecado, sendo essa pessoa sadia na fé e que tem em seu coração a plena convicção de que ele está sendo aplicado diariamente a isso. Então, aqueles que almejam o oficialato da igreja, eles precisam ter, ao mesmo tempo, esse temor, conhecendo a sua natureza, conhecendo o seu coração, mas ao mesmo tempo estar seguro de que o Senhor, ele está nos aperfeiçoando cada dia mais. Esse é o ponto aí. Eu concluo com uma citação de John Owen, muito pertinente com relação a isso, que serve como um encorajamento e uma palavra de instrução para nós. John Owen, comentando sobre o oficialato da igreja, os bispos, presbíteros, ele diz algo interessante. Ele diz: uma devida meditação e visão dessas coisas, como proposto na Escritura, é suficiente para fazer o mais sábio, o melhor, o mais diligente dos homens no cumprimento do ofício pastoral, clamar como o apóstolo. Para estas coisas, quem é idôneo? 2 Coríntios 2,16. Isso os fará olhar com bons olhos para o seu chamado e ingresso nesse ofício, de modo que somente isso os apoiará e os justificará ao aceitá-lo, pois a percepção da insuficiência não pode desencorajar totalmente alguém de aceitar um trabalho para o qual ele está certo de que Cristo, o Senhor, o chama. Pois quando Cristo nos chamar a uma tarefa, ele dá força apropriada para realizá-la. E quando dizemos, sob uma profunda consciência de nossa própria fraqueza, para essas coisas, quem é idôneo, ele diz: a minha graça te basta. É sob essas palavras que nós e aqueles que almejam esse ofício devem se apegar e vivermos. Porque não há homem tão bom que possa olhar para todas essas qualificações e falar: tiro de letra. Muito bem, fariseu. Muito bem, escriba. Mas diante desse padrão elevado, nós olharmos para o nosso coração, olharmos para a nossa natureza e ao mesmo tempo olhar para a graça de Cristo Jesus revelada e dispensada sobre nós. Irmãos, é somente pela graça que nós estamos aqui. É somente pela graça. Eu tenho um sentimento, todas as vezes que eu abro a Escritura em casa para estudar, para ler,
para meditar e trazer alguma exposição sobre a palavra do Senhor para a igreja, de como eu sou impotente, de como eu sou incapaz, a partir de mim mesmo, nutrir o povo de Deus. É Deus quem faz isso. Isso vem dessa graça que se derrama sobre aqueles que, em seu coração, em seu chamado interno, respondem externamente a essa vocação e vão. O Senhor os agraciará a cumprir o seu chamado, cuidando do seu rebanho, pastoreando o rebanho de Deus. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Que o Senhor nos ajude. E nas próximas exposições nós continuamos essas qualificações que aí paramos, verso 3. Deus nos abençoe, vamos orar. Senhor Deus bendito, nós te louvamos pela tua palavra, que é fiel e que não volta vazia, Senhor. Antes ela cumpre o propósito para o qual ela foi designada. Te louvamos por isso, Pai. E pedimos mais uma vez, Senhor, que o Senhor continue na condução, na direção da tua igreja, nas eleições, dos presbíteros e diáconos, e trabalhando, Deus, no coração do teu povo, da tua igreja, no conselho dessa igreja, fortalecendo-os na verdade, trazendo os cativos à sua palavra. Pai, nos ajude, ó Deus, a olhar para a tua palavra e tê-la como a mais alta estima em nossos corações, o mais alto padrão de excelência, no qual almejamos e perseguimos todos os dias da nossa vida, para nos conformarmos à imagem do teu Filho. Fica com a tua igreja, Senhor, fica com o teu povo no restante dessa semana. Assim oramos, gratos por tua bondade, em nome de Cristo Jesus. Amém.